Olá, seja bem-vindo ao Vivecast, o nosso podcast. Eu sou Amanda Bueno, da área de comunicação da Vivest. Você já ouviu falar que quem viver os próximos 10 anos provavelmente viverá mais 50? Pois é, os avanços da medicina, da tecnologia e o acesso à informação estão mudando completamente o nosso jeito de envelhecer. Mas não basta viver mais, é preciso viver bem. Por isso, hoje vamos falar sobre longevidade, o que está por trás dessa revolução da vida longa e como podemos nos preparar para envelhecer com saúde e bem-estar. Para isso, estamos aqui com Amanda Fialho, médica geriatra do Hospital Dom Alvarenga, que vai nos ajudar a entender como cuidar do presente pode transformar o nosso futuro. Seja bem-vinda, doutora Amanda, minha xará. Obrigada. Hoje vai ficar na troca de Amanda e Amanda, né? Sim. Doutora, muito se fala que estamos vivendo mais. O que explica esse aumento da expectativa de vida nas últimas décadas? Primeiro que isso é pura verdade. Hoje a expectativa de vida está em torno de 76 anos no país, né? E isso se deve a saneamento básico, a avanço da medicina, a vacinação também que contribui para tudo isso. As pessoas vêm com práticas mais saudáveis, Sim. buscando envelhecer de uma maneira melhor. Então, tudo isso contribui para esse envelhecimento, esse aumento de da idade. expectativa, Exato. certo. E a medicina e a tecnologia tem evoluído rapidamente, né? Desde diagnósticos precoces até o uso da inteligência artificial, mais recentemente na área da saúde. Então, eu queria que você falasse um pouco de que forma esses avanços estão impactando a maneira como a gente envelhece, como a gente está cuidando da nossa saúde. A inteligência artificial, ela vem aí para ajudar a gente em tudo, tanto para rastreio de doença, para diagnóstico precoce. Então, a gente consegue utilizar hoje a inteligência artificial tanto para pensar num rastreio, como para a gente detectar uma doença que já está acontecendo, mas detectar ela no começo da doença, que Sim. é muito mais fácil tratar. Então, a inteligência artificial só tem a ajudar a gente aí a longo prazo. Já está sendo bem usada? Já, com certeza. Uma revolução, né? Total, em todas as áreas, na verdade. Em todas né? as áreas. Algumas dá até medo. E eu não sei se você chegou a ver, recentemente foi veiculada uma reportagem de um imunologista nos Estados Unidos, que ele disse que quem viver os próximos 10 anos viverá mais 50. Essa ideia, do ponto de vista médico, ela faz sentido? O que ela nos diz sobre o futuro da longevidade? Eu acho que ele foi um pouquinho otimista. É, otimista. Difícil garantir Sim. isso, mas hoje, com esse aumento da expectativa de vida, então é mais fácil a gente prever que vamos viver por mais tempo. Sim. E hoje nós temos muitas informações, então a gente consegue saber a melhor maneira de envelhecer. O paciente consegue buscar isso com mais facilidade, tem mais acesso à saúde também. Então tudo isso contribui para esse envelhecimento, para esse aumento da expectativa de vida. Sim. Mas é difícil garantir, mas Sim. é possível, muito possível. É, porque pensando assim, por exemplo, esses diagnósticos precoces que vão vir junto com a inteligência artificial, essa revolução toda que está vindo, eu acho que vai ser mais fácil descobrir a doença e tratá-la de uma maneira mais rápida, né? Avançando, né? Sim. Se você pensar, antigamente doenças que eram fatais, hoje nós temos tratamentos e inúmeros tratamentos, né? Sim. E proporcionando ainda para o paciente qualidade de vida. Então, as coisas mudaram muito. Vai avançando cada dia mais, né? Sim. E, bom, viver mais é uma boa notícia, né? É um fato. Mas será que a gente está vivendo melhor? Então, o que eu queria que você falasse um pouco é o que os estudos e a sua experiência mostram sobre a qualidade de vida na velhice hoje? O que eu sempre falo para os meus pacientes, viver mais não basta, a gente precisa envelhecer bem, precisa envelhecer com qualidade de vida. Né? Então, um paciente que ele passa em consulta, ele está preocupado em como ele vai envelhecer, ele quer se cuidar, faz atividade física, se alimenta bem, cuida da saúde mental, que é algo que não pode ser esquecido. Sim. Então, esse paciente, ele vai envelhecer, ele tem uma chance muito maior de envelhecer com qualidade de vida. Né? Às vezes, a gente consegue evitar muitas doenças. Se o paciente evolui com alguma doença, a gente consegue detectar de forma precoce, tratar
corretamente e proporcionar qualidade de vida, que eu acho que é o que mais importa quando a gente fala do envelhecimento em si, né? Não é só o número, não é só colecionar números, né? Precisa fazer sentido. Viver bem todos os anos da sua vida, Sim, né? É isso. Porque também o que adianta você viver muitos anos acamado, Exato, ou não tem tendo que cuidar de nenhuma, não doença consegue comer, crônica. não sente o gosto da Exatamente. comida. Porque Depende tem que do usar um outro. dispositivo, Aí também não é viver, né? Acho que tem que fazer sentido, né? Sim. E muita gente relaciona o envelhecimento com o surgimento de doenças, né? E na verdade uma coisa eu entendo que não está relacionada à outra, então eu queria que... Como que a gente pode desmistificar essa ideia de que envelhecer é sinônimo de adoecer? Primeiro que envelhecer não é uma doença, Sim. É um processo natural, é esperado que todos nós vamos passar por essa fase, é o que queremos, Sim. né? Mas conforme a gente envelhece, nós ficamos mais vulneráveis a certas doenças. Mas é aquilo, a gente sempre tenta mudar hábitos para prevenir doenças, mas quando ela já está instalada, a intenção é detectar de forma precoce e tratar o quanto antes e de maneira correta, né? Para evitar sequelas e algum comprometimento funcional para esse paciente. Sim. E agora eu vou entrar um pouco na sua área técnica mesmo. Que muita gente acha que o geriatra é um médico só para idosos, né? Então, quando a gente pensa em geriatria, a gente já imagina ali um senhorzinho, uma senhorinha, com os cuidados específicos para eles. Mas eu queria que você explicasse na prática qual que é o papel da geriatria e quando que a gente deve procurar um geriatra. O médico geriatra, ele é o médico que ele vai estudar o processo do envelhecimento. E a gente não começa a envelhecer só quando a gente faz 60 anos, né? Sim. Esse processo começa antes. Então, a intenção é o paciente, ele começar a procurar o geriatra antes desse processo acontecer. Não tem uma idade exata, bem definida. Sim. A literatura fala em torno de 40 anos, a partir de 40 anos, para você ter ideia. Pois é, mas é muito individualizado, né? Pessoas que têm dúvidas de como envelhecer de maneira melhor. Sim. É importante. A prevenção é sempre a chave para envelhecer de uma maneira melhor. Então, você procurar um geriatra antes de uma doença acontecer ou antes do envelhecimento chegar, para você se preparar e saber como e o que fazer quando esse envelhecimento chegar é o mais importante. É o ideal, né? É o ideal, não é o ideal. O caminho para essa velhice, né? Exato. Então, pensando nisso, o que o geriatra ele observa que outros especialistas não veem? A gente olha o paciente como um todo. Então, o geriatra ele não vai sentar ali e vai olhar só a queixa que o paciente traz ali na consulta. Ele vai olhar a memória, o humor, saúde mental, né? Atividade física, alimentação, perda de peso. Às vezes o paciente tem uma perda de peso que ele nem percebe, perda de estatura, que aí eu já faço um gancho pro meu ambulatório, né? Que pode ser um sinal de fratura. Sim. Uma osteoporose. Enfim, a gente vê o paciente como um todo, né? Então, a gente revisa medicações. Inúmeras coisas a gente faz durante uma consulta. Inclusive, é uma consulta que tende a ser um pouco mais demorada. Sei. Porque a gente revisa o paciente como um todo mesmo. Entendi. Tipo, passa por todas as especialidades que ele teria que pensar, né? Sim. Às vezes o paciente não tem queixa, mas a gente vai procurando e vai encontrando alguma coisa que está refletindo em outra, né? E aí a gente acaba conseguindo proporcionar mais qualidade de vida, no final das contas, né? E aí, por exemplo, quando vocês avaliam todo esse cenário, aí a partir disso que vocês vão direcionar para outros especialistas? Isso, quando é um caso muito específico, ou um caso que a gente vem apresentando uma dificuldade para manejar, o paciente está falhando muito, aí a gente acaba encaminhando para um especialista. Mas, de maneira geral, a gente tende a, pelo menos, fazer a parte mais simples, mais básica, assim, de pedir exames, tentar mandar pro colega especialista já com o diagnóstico mais encaminhado, com o exame ali, mas muita coisa a gente consegue fazer no próprio atendimento, na própria consulta mesmo, não necessariamente precisa encaminhar. E a intenção é essa também, o paciente não acompanhar com tantas especialidades. A gente concentrando o cuidado num médico só, a gente consegue ver tudo, a gente consegue evitar uso de medicação sem necessidade,
idade, né? A gente consegue ver o paciente como um todo, como eu falei previamente. Tem então histórico, é né? muito mais fácil. E até essa questão, por exemplo, que você falou de medicamento, às vezes vai em um especialista que indica um remédio, aí vai em outro que indica outro remédio, vai um monte de, e aí, de repente, você tem até uma mistura de remédios que um atrapalha o outro. É o que a gente chama de cascata iatrogênica. Começa um remédio, tem um efeito colateral, ninguém revisa esse remédio. Aí começam com um remédio pro efeito colateral que o primeiro remédio deu. E assim vai. Você vai ver o paciente está usando 5 medicações por conta de um efeito colateral lá de trás que poderia ter sido trocado. Enfim, e paciente idoso já usa uma quantidade muito grande de medicação. Então, em toda consulta a gente revisa, tenta tirar sempre que possível. Porque não é porque um remédio um dia entrou, ele tem que ficar lá para sempre. Sim. Às vezes já resolveu e chega, né? E aí a gente tira. Joia. E quais são os sinais de que está na hora de buscar um acompanhamento especializado para envelhecer com mais saúde e autonomia? O ideal é não esperar sinal. Mas tem a questão do esquecimento. Quedas é extremamente importante. Quedas aumenta o risco de fraturas, de perda funcional, algum transtorno de humor. Inclusive, paciente com demência tem um risco... Um paciente com depressão tem risco aumentado de demência. Então, às vezes, acha que o paciente está triste, está isolado, mas é coisa da idade e nem sempre é. Tem muito essa cultura de que, isso é coisa da idade, tem dificuldade para fazer porque isso é coisa da idade. E isso é mentira. Muitas vezes a gente deixa de detectar uma doença numa fase inicial porque a família, o paciente acha que aquilo é normal e não é. Então chega pra gente muitas vezes um caso que é mais avançado, uma doença mais avançada que a gente já não tem tanto recurso pra manejar, pra reverter, sabe? Às vezes porque ficou esperando esse sinal, né? Exato. Entendi. Exato. E agora mudando um pouquinho, falando dos segredos da longevidade. Quando a gente fala de longevidade, o que mais pesa? Genética, estilo de vida, fatores sociais e emocionais? O que mais a gente tem que considerar pensando no longevidade da vida? Os pacientes, eles acreditam muito na genética. Né? Mas é o que menos influencia em como nós vamos envelhecer. Hábitos de vida, um paciente que tem um convívio social, uma boa saúde mental, se alimenta bem, faz atividade física, é o simples mesmo que vai fazer esse paciente envelhecer bem. A genética é o que menos interfere. Coisa, né? E todo mundo pensa o contrário, né? Todo mundo pensa o contrário. Eu sou assim porque meu pai é assim, porque é genético e tudo mais. Mas você consegue mudar. A genética, ela influencia, claro, mas é muito pouco. A porcentagem é muito pequena. O que mais importa é a maneira que você vive ao longo da sua vida. Sim. Então, pensando nisso, quais hábitos são realmente comprovados pela ciência como aliados de uma vida longa e saudável? É o simples que ninguém quer fazer. Basicamente, dormir bem, uma quantidade ideal, um sono bom, reparador, se movimentar todos os dias, fazer atividade física, fortalecer musculatura, se alimentar de maneira saudável, ter um acompanhamento ali com a nutricionista quando tiver dificuldade, ter um convívio social importante. A gente deixa muitas vezes isso de lado, mas a questão da saúde mental, do convívio social, ter ali uma rede de apoio, uma família que está sempre presente, amigos, sair, se divertir, isso é extremamente importante. E o segredo tá aí nas coisas simples mesmo, não precisa de suplemento, não precisa de nada, nada mirabolante, sabe? É o simples, quando ele é bem feito, ele é a chave mesmo pro envelhecimento. É engraçado porque depois da pandemia, muita gente acabou se isolando e se acostumou com esse isolamento, né? Bom mesmo é ficar dentro de casa. Eu vejo muitas pessoas assim que hoje em dia prefere, não quer sair. Você sabe que para o paciente idoso é muito difícil voltar. Ele se isolou, para ele voltar é muito mais difícil. Às vezes a gente diagnostica uma depressão, às vezes até uma demência. Né? Porque essa coisa do ficar em casa vai virando um costume, né? Você vai... que gostoso. A gente se acostuma, né? Aí você vencer e ir contra isso é difícil, é desafiador. E pro paciente idoso é mais difícil ainda. O que ele enfrenta de desafio, muitas vezes ele não quer vencer esse desafio. Ele vai se acomodar no que tá mais fácil. Porque é fácil ficar em casa. Que é mais fácil. Às vezes, pra mim é o contrário. Eu saio tanto que às vezes eu até gostaria de... eu podia ficar esse fim de semana sem fazer nada. Faço muita coisa.
Então, assim, pensando nessa questão que você falou do simples, existe um manual da longevidade possível de seguir? Ou cada pessoa tem seu próprio caminho? Porque, por exemplo, pensando assim, tem que, fazer atividade física, tem que ter uma vida social, tem que se alimentar bem, mas as questões que são inerentes da pessoa, elas importam nesse manual da longevidade? É difícil falar em manual, né? Porque a gente tem que individualizar. Sim. Cada pessoa é única, funciona num ritmo, então a gente tem que tentar adaptar tudo para aquela pessoa. Então, Sim. a gente fala que a musculação é a melhor atividade para fazer, mas às vezes o paciente, ele odeia, ele Sim. não consegue fazer. Então, a gente precisa entender que tem coisas que a gente faz sem gostar, por necessidade, mas é sempre viável a gente pensar em outras opções. Então, Sim. não é porque é a melhor atividade que vai ser a melhor atividade para aquela pessoa, Sim. sabe? O importante é se movimentar, é tentar fazer as coisas de uma maneira mais saudável, mas dentro do que o corpo permite e o que aquela pessoa gosta, tolera também, né? Cada um gosta de uma coisa. Né? Mas assim, por exemplo, pensando no idoso mesmo, que essa questão... Eu vejo muitas pessoas falarem que essa questão da musculação para você manter a massa magra quando você estiver mais velho, isso vai te ajudar a não ter tantas quedas, a não ter doenças como artrite, artrose, enfim. Isso realmente, comprovadamente, tem um impacto, essa musculação, por exemplo, ou alguma atividade física que exija força, alguma coisa nesse sentido? Ou realmente é muito individual e... As atividades como a musculação, que faz você ganhar músculo, que ajuda no equilíbrio, que previne dor crônica, como artrose, é o que nós temos de opção, principalmente, são as melhores atividades. Sim. Mas a gente individualiza porque às vezes o paciente, ele realmente não vai tolerar. Sim. Às vezes não é nem que ele não gosta, ele não tolera. Então a gente pode começar com uma atividade na água, Entendi. uma hidroginástica, e depois ir evoluindo. A gente Entendi. sempre tem que tentar evoluir. Sim. Pode ser que em algum momento a gente consiga chegar lá e ele consiga ir para musculação. Sim. Mas nem sempre no primeiro momento ele vai conseguir. Então a gente tem que traçar outras rotas para depois conseguir chegar nesse plano para ele. O paciente consegue sair disso e ir para musculação, o que ele melhora de qualidade de vida é absurdo. É engraçado, na academia que eu treino, tem um senhor de 91 anos. E ele faz o treino dele todo sozinho, ele pega o treino dele, olha... Tem cabelo, ele tem um moicano na cabeça. Eu falo, gente, 91 anos. Ele pega o treino, ele pega, ele vai sozinho. Ele faz direitinho. Óbvio, ele não vai pegar muito peso, nem nada disso, mas precisa, ele vai a questão é ir no limite mesmo, o seu limite, não é pra passar do seu limite, e aos poucos, né? Eu vejo até pela minha avó tem 93. E ela fez a vida inteira atividade física, a vida inteira. Ela tem 93 anos, hoje, se você falar, vó... Coloca a mão no chão, ela desce retinha, assim, ela pega, desce reto e coloca surreal, a mão. né? Não, é impressionante. Se eu fizer isso, eu não consigo. Não consigo. Eu falo, vó, você dá de 10-0 em mim, porque é impressionante. Porque é isso, é uma pessoa que fez atividade física a vida inteira, ficou se renovando, ela fez curso para aprender a mexer no WhatsApp. Ela fez faculdade da terceira idade. Vai ficar mandando aqueles vídeos de bom dia. Exatamente. Ela fez faculdade da terceira idade quando ela tinha 70 anos. Então ela sempre estava movimentando cabeça, corpo, e hoje ela tem 93 anos. Óbvio que não tem a resistência que ela tinha, nem nada disso, mas ela vive com saúde. Pela idade bem. dela, ela vive muito bem, provavelmente, né? Exatamente. Envelheceu de uma maneira saudável. Exatamente. É bem isso, assim, convívio social, atividade física, se alimentar bem, enfim, mexer a cabeça, tá sempre produzindo coisa, aprendendo coisa nova. Isso faz diferença, né? Sim, com certeza. Quando a gente tá lá na frente, né? Sem dúvida. E para quem ainda é jovem, vale começar a pensar nisso agora? Que tipo de prevenção faz diferença desde cedo? Vale sempre prevenir. Sempre prevenir, sempre começar antes de que algo aconteça, sabe? Sim. Então não precisa esperar 60 anos para pensar em envelhecer bem.
a longevidade, o que a gente constrói da longevidade, a gente começa a construir muito antes. Então, é a maneira que a gente vive aos 20, aos 30, aos 40, que vai impactar lá na frente, né? Que vai fazer uma pessoa chegar aos 60 com uma independência, com uma qualidade de vida que vai continuar perpetuando esse hábito, né? Então, eu sempre falo, prevenir é a melhor forma, sempre se cuidar, não existe a hora certa, o agora é sempre o certo, a gente sempre se cuidar para realmente colher lá na frente esses resultados. E a gente vai colher, sem dúvida, se fizer as coisas de uma maneira certa. Seguir a não receita. precisa ser totalmente regrado, nada disso, mas se conseguir manter uma vida saudável, né, com uma boa saúde mental, consegue ter sucesso lá na frente. Ai, maravilha. Doutora, queria agradecer muito a sua presença aqui, os seus esclarecimentos e saber se você quer deixar algum recado para os nossos participantes e beneficiários, fica à vontade. Tá certo. Bom, eu deixo meu convite para vocês passarem lá no Dom Alvarenga, conhecer o nosso serviço. Eu atuo como médica do ambulatório de saúde óssea, então quem tiver ou alguma doença óssea ou quiser pensar em prevenir essa doença, né, estou à disposição para ajudar quem tiver interesse, tá certo? Joia, obrigada, viu? Imagina, que isso, que agradeço. E para quem nos acompanha, lembre-se, o envelhecimento é um processo que começa no presente. Por isso, cuidar da saúde, do corpo e da mente é o melhor investimento para o futuro. Até o próximo episódio.